Oi! Hoje eu quero compartilhar com vocês as minhas últimas leituras e pro vídeo de hoje em específico eu resolvi ler os livros lançamentos aí que estão bombando pelas redes sociais, que tá todo mundo falando, os campeões de pré-venda e de lançamento assim da Amazon. Eu resolvi ler para compartilhar e contar para vocês se vale a pena vocês investirem o suado dinheirinho de vocês nesses livros. Eu peguei títulos que eu já tava com alguma expectativa de ler. Já vou compartilhar com vocês quais são esses livros. Primeiro, faz um tempo que eu não apareço aqui, né? Umas 2 semanas sem vídeo. Titio GF tava com a cabeça para todos os lados. Eu também tava lendo esses livros, mas eu tava ocupado fazendo algumas outras coisas paralelas, como por exemplo lançar o meu Notion. Então finalmente o meu template tá aí no ar para vocês, para quem quiser adquirir. Vou deixar o linkzinho aqui embaixo, tá bom? Prometi para vocês esse template há um bom tempo durante as lives e ele está pronto e o link tá aqui se você quiser conhecer mais. Já tá pronto para uso, tá bom? Já tá todo configurado, todo integrado, completinho. Você não precisa fazer nada além de só cadastrar os seus livros e usar, beleza? E também, antes da gente começar com as leituras de hoje, eu quero compartilhar com vocês sobre o patrocinador desse vídeo, que é a Insider. Porque o que tá rolando? No mês de março, normalmente, tem a Semana do Consumidor, só que a Insider maravilhosa resolveu fazer pra gente um mês inteiro de descontos e ofertas lá no site, e além disso, eles me deram um cupom pra compartilhar com vocês de 15%, que é cumulativo com todas as promoções que já estão rolando no site da Insider. Eu, pra esse vídeo e vários outros vídeos aqui do canal, eu tenho usado camisetas da Insider, então essa aqui que eu tô usando é Tech T-shirt, e eu já tenho uma coleção de camisetas pretas, porque eu sou mais gótico assim, né? Gosto de usar a camiseta preta, mas eu gostei tanto da tecnologia, eu gostei tanto do tecido, enfim, da experiência de usar a camiseta da Insider, que eu também peguei em outra cor, então hoje eu estou aqui de azulzinho. E eu vou contar pra vocês, gente, eu tenho passado meu dia inteiro com as camisetas, eu tenho dormido com elas, eu tenho feito tudo, tá quase tipo uma segunda pele, e eu desde a primeira vez que eu usei me surpreendi demais com a qualidade. Já não é a primeira vez que eu recomendo aqui pra vocês em vídeo. É muito confortável, é muito fresquinha, mesmo se você estiver suando ou fazendo alguma atividade que, né, gera bastante suor. A camiseta é de rápida absorção e ela evapora muito rápido, então passa assim, em questão de minutos a camiseta já tá sequinha de novo. A camiseta também não amassa, então se parecer que ela tá com algum amassadinho, é só você colocar no corpo. O próprio calor do corpo já vai deixar ela lisinha, é só você deixar num cabide, por exemplo, também, que ela já fica perfeita, então não precisa passar. Não tem odor também, então, por exemplo, essa aqui é nova, acabou de chegar, tá com aquele cheirinho ainda de camiseta nova que fica, ó, por dias. O tecido super regula a temperatura do corpo, é maravilhoso. Além de que a Insider, além de camisetas, né, possui várias outras peças lá no site, tem shorts, tem meia. Gente, sério, Insider é um investimento, porque além de serem peças coringas, né, tipo essa aqui, por exemplo, é lisa, de uma cor, né, só, tem toda essa tecnologia, tem essa durabilidade incrível, então não é uma camiseta que vai desbotar com o tempo, que vai estragar com o tempo, que você vai precisar daqui a alguns meses trocar e comprar uma nova, sabe? Então realmente são peças de uso a longo prazo. E eu tenho o meu cupom pra vocês, então, que é GeekFreak15. Esse é o cupom exclusivo que oferece 15% de desconto em todo o site da Insider e é cumulativo com as outras ofertas que já estiverem rolando. Então, usando ele, você pode chegar até 38% de desconto lá no site. Com os descontos que já tá lá, você usa o meu cupom, você acumula mais desconto ainda. Vai estar aqui na tela pra vocês. Use o meu link que fica na descrição ou no primeiro comentário fixado. Não deixe de conhecer a Insider, tá tudo aqui embaixo pra vocês. Vamos pras leituras, então. E o primeiro que eu quero ler é um livro que no começo do ano eu pedi pra vocês indicarem pra mim os melhores livros que vocês leram em 2023, porque eu ia ler eles durante esse ano. E esse é um dos livros que ficou no topo da lista, que teve muitas pessoas que indicaram ele, muitos votos, que é o Lovely War. E daí, eu pretendia ler ele, eventualmente, não tava com grandes planos, só que a Darkside anunciou a pré-venda desse livro em português. Então eles vão trazer pra gente como Guerra Adorável Guerra, já tá em pré-venda agora, na verdade. Então, por causa disso, eu resolvi pegar ele pra ler pra vocês logo agora no período de pré-venda, já contar o que eu achei, se vocês verem que é do estilo de algo que vocês talvez gostem também, vocês já fazem a pré-venda, já compram, enfim. Esse livro vai contar a história. Tem um casal principal e tem um casal meio secundário ali, mas basicamente a história desses dois casais. O primeiro é a Hazel, ela é uma pianista, não é nada muito, tipo, não é uma pianista famosa e tal, mas ela é muito boa. Ela acaba conhecendo o James em um baile, tem aquele momento à primeira vista, assim, muito bom. Eles acabam gostando muito um do outro, só que o James tá partindo pra guerra na semana seguinte. Então a gente tá aqui nesse livro espaço durante o período da Primeira Guerra Mundial, e eles querem aproveitar muito esses últimos dias antes dele partir pra guerra, e eles aproveitam e eles acabam se apaixonando ainda mais. Só que infelizmente eles precisam se separar. O James vai pra guerra e a Hazel acaba ficando, e depois eventualmente ela também vai se voluntariar pra fazer outras coisas ali, enfim. E nesse meio tempo eles vão trocar cartas, eles vão tentar se ver, né? E lá ela vai conhecer uma outra
outra mocinha chamada Colette, e o caminho dela também vai se cruzar com um outro musicista que chama Aubrey, que é um rapaz negro que nasceu no Harlem, e o cenário da Primeira Guerra se passa ali em Europa, França, né, contra os alemães, e o Aubrey, ele é americano, eventualmente os Estados Unidos se junta à guerra, né, envia os soldados americanos para ajudarem os europeus, enfim. E a Colette e o Aubrey também vão se conhecer melhor e se apaixonar lá, só que por ele ser um homem negro e ali naquela época que existe muito racismo e muito preconceito, também vão ter as suas questões, seus problemas ali. Só que a história é contada pelos deuses gregos. Então o livro ele abre pelo ponto de vista da Afrodite, que é a deusa do amor, e ela vai estar presente durante todo o desenvolvimento da vida desses dois casais ali, tentando botar os dedinhos dela para fazer as coisas acontecerem. E outros deuses vão se juntar e eles também vão contar a história. Eu já vou falar mais sobre isso, porque eu quero colocar isso dentro dos meus argumentos, porque foi um elemento que eu adorei a forma como a autora juntou essa coisa de mitologia grega com a parte de mundo real, de guerra. Eu diria que isso aqui, pra mim, é um Divinos Rivais versão adulta. Se você gostou de Divinos Rivais, mas você ficou, senti falta de ver mais da guerra, senti falta de ver mais da magia, de ver mais dos deuses, aqui é o livro pra você. É o livro que vai te tampar esses buraquinhos que ficaram faltando e vai elevar a experiência ainda mais. A escrita dessa autora é fenomenal. Foi a primeira coisa que eu notei. Eu abri as primeiras páginas. Gente, eu juro pra vocês, eu tava chorando na página 30. Eu nunca senti isso. Tipo, não tinha acontecido nada emocionante. Eu não tava mega apaixonado por algum personagem, fiquei triste por ele. Não, eu chorei pelo conjunto de palavras que a autora escolheu pra contar uma coisa muito simples, que foi duas pessoas se conhecendo e se apaixonando. É uma escrita luxuosa, mas é uma escrita também muito mágica e muito inocente, muito pura, assim, sabe? A forma como ela junta as palavras e conta é sensacional. Que escrita espetacular. A gente começa nessa vibe meio cosmopolitana, né? Deles ali na Europa, indo em bailes, lá. Só que depois o livro ele toma um rumo muito mais sombrio de guerra, e realmente a gente vai ver as pessoas sendo moldadas e machucadas e as cicatrizes que a guerra vai criar, para o livro voltar e terminar também num toquinho assim de esperança, num toquinho bonito de novo. E tudo isso ele vai juntar com questões de música, porque a Hazel é pianista, o Albert também é um músico de ragtime, a Colette ela canta, e a gente vai ver também como a música e a arte podem ser uma esperança em tempos tão sombrios. Eu fui genuinamente transportado para essa história, eu vivi com esses personagens, eu tenho eles como pessoas reais na minha cabeça. Eu fiquei com medo, assim, um pouco de ser aquela coisa de reconto mitológico. Quando eu vi que ia ter deuses gregos, eu falei, eu não tô muito na vibe, porque eu tive algumas experiências recentes com recontos de mitologia que eu não curti, não foi a minha praia. Só que é muito sutil, sabe? Eles só estão ali pra contar a história. E sabe o que é mais legal ainda? Cada vez que um deus vai pegar a história pra ele contar, tipo, agora é o ponto de vista do Hades, agora é o ponto de vista do Apolo. Eles contam partes da história em que eles têm a influência e que vai acontecer algo relacionado a esse deus. Então, por exemplo, toda vez que a Afrodite narra o capítulo, é um capítulo sobre romance. É um capítulo onde a gente vai acompanhar o casal se apaixonando, alguma coisa vai acontecer entre o casal. Quando o capítulo é narrado pelo Ares, quer dizer que vai ser um capítulo onde vai mostrar alguém lá no front, nas trincheiras, na guerra, porque o Ares é deus da guerra, enfim. Quando o capítulo é narrado pelo Apolo, vai ser um capítulo que vai falar sobre música, vai ser um capítulo que vai falar sobre essa ambição que eles têm de um dia serem musicistas famosos e de comporem músicas e que as músicas deles fiquem conhecidos e tal. E quando o capítulo é narrado por Hades, ou alguém vai morrer, ou vai ser simplesmente capítulos falando sobre luto. Então eu achei isso muito legal. Essa é a única função que os deuses têm nessa história. Também, tipo, por exemplo, às vezes a Afrodite tá contando a história pra gente e ela fala, o casal tava ali junto. Eu olhei pra janela e eu vi você lá, Apolo, tentando colocar o seu dedinho ali pra eles mudarem de assunto. Tipo, é muito os deuses por trás, assim, nas cortinas, fazendo coisas. É muito legal. E ele cria esse contraste super bonito de coisas puras, como a música, por exemplo, e o amor e a beleza de tudo isso, daquele fiozinho de esperança em meio a uma coisa muito horrível. Tem até uma cena que eu lembro muito vividamente, assim, que eles estão, acho que estão num trem indo pra um outro lugar, assim, e tá muito frio e tá todo mundo, tipo, totalmente aquele sentimento de desolação, todo mundo, tipo, agarrado, assim, nos próprios, em posição fetal, e eles começam um cara começa a cantar, aí um outro cara começa a fazer a segunda voz, aí um começa a batucar, e você sente através da escrita como eles vão
gerando um pouquinho de calorzinho no coração e um pouquinho de esperança só através desses pequenos momentos, sabe? O livro ele é muito sobre essa vivência, ele não é tão pesado assim, ele não traz aquele sentimento de aquela carga densa que você passa mal lendo o livro. Ele também não é muito gráfico, ele é muito mais pro lado emotivo, tá? E mais humano, e mais tipo bonitinho disso tudo. E a gente vai ter toda a questão do Oberyn, então, como eu falei, por ele ser um homem negro, vai ter toda a segregação dentro dos próprios batalhões e vão acontecer coisas ali terríveis por causa disso. Gente, esse livro, enfim, é sensacional, é maravilhoso, ele tem seus altos e baixos, tem assim, uma cena ou outra, alguns momentinhos pequenos ali no livro que cai um pouco o ritmo, que fica um pouquinho mais, tipo, períodos de transição, sabe? Quando a gente vê que vai acontecer coisa, só que até chegar naquela coisa precisa de um período um pouquinho meio nada acontecendo pra chegar naquela coisa. Então é uma montanha-russa perfeita de emoções e momentos. A gente começa muito vidrado pra essa coisa da mágica, da música e da paixão, de coisa, daí de repente a gente tá num momento de luto e pessoas completamente esgotadas e machucadas e você até tipo fica triste, nossa, eu tava gostando tanto de acompanhar todas as coisas boas, agora virou tudo uma desgraceira. Mas ainda assim, no final, ele não esquece de dar pra gente assim uma última, sabe aquelas imagens de uma mão assim nascendo uma plantinha? Aquelas imagens do estoque foto. Assim, ele dá pra gente essa plantinha final de esperança, mostrando que existe beleza até nas cicatrizes, sabe? 4 estrelas e meio, favoritado, muito, muito bom. Sério, façam essa pré-venda, compram esse livro, porque além de ser, né, aclamadíssimo lá fora, agora já estou fazendo meu papel de formiguinha pra que ele seja aclamado aqui também. Beleza? Muito bom, eu adorei. Aí vamos falar do seu conterrâneo de um outro livro, que também tem vibes similares, só que é uma outra proposta completamente diferente, que é a continuação de Divinos Rivais. Então eu li Divinos Rivais no finalzinho do ano passado, já falei aqui pra vocês aqui no canal. Vou deixar o vídeo aqui nos cards se vocês quiserem ver minha opinião do primeiro livro. É uma duologia e o segundo livro tá em pré-venda, inclusive teve um maior rolo, né, com a pré-venda desse livro, que é o Promessas Cruéis. É esse o nome? Eu acho que é. Esse livro tá pra vir aí e eu também já tinha comprado ele no final do ano passado, que foi quando ele lançou lá fora, mas acabei deixando pra ler depois e que bom, porque foi um momento muito propício de eu pegar esse livro agora perto do lançamento. E eu li então Promessas Cruéis, o segundo e último livro da duologia do Divinos Rivais. E nele a gente vai acompanhar a Ares e o Roman. Os dois são jornalistas no primeiro livro, né? Eles são rivais ali dentro daquele jornal, só que pelo destino e pela magia eles acabam trocando cartas mágicas através da porta e vão se aproximando e se apaixonando, lá. Tudo isso está se passando também num período de guerra, só que aqui é uma guerra inventada entre dois deuses. Gente, elementos muito similares ao Guerra Adorável à Guerra. E eventualmente eles vão para o front. Eles vão até a cidade ali próxima de onde está acontecendo a guerra para tentar relatar esses fatos para o jornal. Acontecem coisas no primeiro livro, se você leu, você sabe que acaba de uma forma desesperadora. E a gente tem então o segundo que vai pegar a partir daí. Eu não vou contar mais nada porque, né, daí seriam spoilers. Assim, o que eu posso dizer pra vocês? Eu me decepcionei um pouco com essa continuação. Não foi ruim, mas também não foi tudo aquilo que eu esperava e não foi as 5 estrelas toda que foi no primeiro livro pra mim. O que a autora acerta em cheio pra mim é a atmosfera, então eu realmente me senti ali com os personagens e tem toda essa vibe de Segunda Guerra Mundial, sabe? Eu consegui sentir os cheiros que ela descrevia, eu consegui visualizar as ruas e ruínas também de algumas coisas alguns lugares que foram bombardeados. A forma como ela fala sobre os locais em si é muito legal e é muito atmosférico. Mas o grande problema pra mim nessa história é que assim, o primeiro livro, ele foi subindo, a gente teve o pico da história onde aconteceu todas aquelas coisas que a gente fica desesperado. Aí o segundo livro ele faz assim, ó, ele despenca e ele tem que começar tudo de novo, vai tudo para chegar em algum tipo de ápice na segunda história, e isso demora demais. Então é meio que uma quebra de expectativa quando a gente vai do primeiro e segundo livro, porque a gente acha que as coisas finalmente vão acontecer e vão pegar, e elas não acontecem. O livro, ele basicamente se torna o primeiro livro contado tudo de novo, a história fica muito repetitiva. Por 50% do livro, eu vou falar pra vocês, gente, é nada acontecendo. É muito monótono e eu fiquei completamente chocado. Assim, eu gosto dos personagens, eu gosto desse universo, então eu não achei ruim ler tudo isso novamente, mas pra que, sabe? Eu fiquei a sensação quando eu terminei esse livro de que não precisava ser uma duologia. Que ela poderia muito bem pegar metade desse segundo, juntar com o primeiro, fazer um livro um pouquinho maior, mas ser um livro só. Ia ser perfeito, ia dar certinho. Essa guerra que tá rolando é entre dois deuses, né? E eu vejo muita gente reclamar do primeiro livro que a gente não vê o suficiente disso e que os elementos mágicos estão em quarto, quinto plano, eles nem são falados quase, a autora nem faz essa construção. E é algo que ficou muito pra acontecer
acontecer nesse segundo livro. Tipo, vamos, fi, agora tá na hora de você construir esse universo que você tá prometendo. E ela faz, mas ela faz, assim, um mínimo, sabe? Ela quase também não mostra novamente pra gente. Tudo em relação aos bastidores da guerra entre esses deuses fica mais uma vez em plano de fundo. Ou fade out, às vezes, quando vai acontecer alguma coisa, dá aquele fade out. Ou, por exemplo, se um dos personagens está próximo de alguma coisa relevante à guerra, parece que, pensando como se fosse um filme, assim, parece que a autora vira a câmera pra parede e coloca dois personagens conversando aqui na parede enquanto a ação tá acontecendo aqui atrás. Só que a autora não vira a câmera pra gente ver o rolê acontecendo, sabe? Ela fica só aqui, no nada. E quando a gente tem um pequeno vislumbre, quando ela mostra qualquer coisa pra gente, é uma sensação de tipo, era isso então? A sensação que eu tenho é que mais tá rolando a ideia de uma guerra pra manter os personagens ocupados e fazendo coisas, ficarem correndo pra cima e pra baixo, do que a gente vivenciar uma guerra em si. Eventualmente, mais pra frente, 60% do livro, vai ter um pouquinho mais, eles vão entrar mais ativamente na guerra, mas ainda assim, toda vez que ela pode aproveitar pra expandir, pra construir, pra fazer cenas impactantes, ela não faz. Ela parece que a autora não tem coragem de ir até lá, sabe? Ela sempre fica fazendo o mínimo ali atrás. Mas assim, depois da metade, o livro ele começa a andar um pouquinho mais. A gente vai ter, na verdade, uma trama muito mais, como eu disse, bastidores, então vão rolar traições ali no meio, coisas suspeitas acontecendo, que os personagens vão ficar pra cima e pra baixo investigando. As cenas começam a ter um pouquinho mais de movimentação, um pouquinho mais de tensão, e isso é muito legal. O clima tá muito perigoso, assim, sabe? Então eles têm que fazer as coisas escondidas, você fica tenso, imaginando se eles vão ser pegos ou não, tem tudo isso, que eles correm esse risco de, se eles forem descobertos, vai dar muito ruim, e realmente vai envolvendo mais, porque eu confesso pra vocês que até metade eu tava morrendo de sono. Assim, porque na verdade, esse livro, essa série no geral, é muito lível, a escrita, ela desliza, assim, é muito gostosinho, quando você vê, você já leu 100 páginas, sabe? Mas é isso, a autora não soube aproveitar o universo que ela criou, infelizmente, é muito triste a sensação de que desperdício que foi esse segundo livro, que ela não aproveitou tudo que ela tinha, a faca e o queijo na mão pra aproveitar, ela não fez. A gente tem um vilão, também um grande vilão, que ele não passa imponência, ele não passa medo, ele na verdade é ridículo esse vilão, gente, a forma como ele é construído, porque ele é muito bundão, ele é muito caricato, ele era pra ser uma pessoa super poderosa que chega assim numa cena e os personagens começam a tremer na base, mas não, ele só chega pra aparecer, fazer voz grossa e tentar passar medo só com a voz grossa, porque na verdade ele é um Zé Ruela. Teve buraco na história, tá, que ela deixou um rombo lá pra trás e outros buracos que ela só joga tipo uma pazinha de terra também e fala, ai, tampei. Muito decepcionado realmente com essa leitura. Não é ruim, como eu disse, mas tem todos esses poréns. Mas no meio disso tudo foi um entretenimento, sabe? Foi uma leitura gostosinha, querendo ou não. Eu me diverti, fiquei muito feliz de ter concluído mais uma série. E eu dou 3,5 então para Promessas Cruéis. E tá aí minha opinião pra vocês, beleza? E a gente vai encerrar então, vou até abrir meu negócio aqui. A gente vai encerrar com o livro do momento. Ele que está na boca de todos, que é o Noiva, novo lançamento aí da Hailey Hazelwood, que é o primeiro livro de fantasia dela publicado, assim, porque a Hailey Hazelwood, ela escreve bastante fanfic, né? Eu não sei, eu não acompanhei a fase dela de fanfic, eu acho que já ouvi dizer que ela tem várias outras ali nesse estilo também, mas dos livros publicados, que todos até agora foram de romance, esse é o primeiro livro dela que a gente tem de fantasia com romance. Não é só fantasia, tá? Não se anime. E o Noiva também, ele tá causando esse burburinho porque ele vai pegar ali naquela coisa que nós, pessoas que temos um passado fanfiqueiro, gostamos, que no caso vai falar sobre vampiros e lobisomens, aquele negócio meio crepúsculo. Então, nesse universo, existem essas três raças, os lobisomens, os vampiros e os seres humanos, eles vivem ali na cidade, tecnicamente, entre muitas aspas, em harmonia, cada um fica no seu canto, tem os distritos ali, tem as barreiras, né, tipo, se um vampiro passar pro lado dos lobisomens, eles não se responsabilizam se eles matar, tá? Então, tipo, é muito... Vive em harmonia, mas também não força a amizade, sabe? E daí, pra esses governos ficarem também dessa garantia de que nada vai acontecer, que um não vai atacar o outro, eles também mantêm meio que reféns, assim, eles pegam, por exemplo, o lado dos vampiros pega uma criança, ou um adolescente, ou uma pessoa dos lobisomens e traz pra morar junto ali no distrito dos vampiros. E eles também cedem uma pessoa pros lobisomens, pra eles levarem lá. É uma troca como
garantia. E daí, no começo, na verdade, a gente vê que a nossa protagonista, ela foi juntada ali, meio que à força, em casamento. Ela é uma vampira e ela tá sendo forçada a casar ali com o alfa, o dono ali dos lobisomens, como um acordo entre essas duas raças pra ficar tudo certo, em paz. Só que esse acordo já tentaram fazer antes, deu maior treta, deu maior guerra, todo mundo se matou e eles estão com medo de fazer isso de novo, mas aceitaram fazer. Aí, a nossa querida protagonista, ela vai viver numa casa, numa mansão, junto com a Matilha. E daí, romances, daí coisas vão acontecer. É muito essa coisa de ômega verso, tá? Já digo pra vocês, de alfa, beta, ômega, sei lá o quê. E de coisas durante o rolê ali, que se você não tá acostumado, pode chocar-te. Mas enfim, vamos começar do começo. Meu único contato com a autora até então foram os livros de romance dela. Na verdade, eu só li o Hipótese do Amor e eu li os 3 contos que ela lançou naquele período que ela lançava um conto por mês até chegar ao segundo livro dela. O segundo, que é aquele rosinha, que eu já nem lembro mais, eu não li ainda. Amor, teoricamente, também não li. Enfim, eu parei no tempo com ele Hazelwood. Eu só li o primeiro dela e os contos. Então, eu fiquei muito surpreso quando eu peguei pra ler esse, com o avanço da escrita da autora. Eu lembro que eu já vi pessoas falarem também, acho que a autora comentou em algum lugar, que ela se sentia bastante insegura, porque ela veio desse universo das fanfics e do nada ela foi jogada no mercado editorial, com pessoas esperando 1000 coisas dela, e como ela se sentia com dificuldade mesmo, sabe, de não conseguir aplacar tudo que os fãs estavam querendo e crescer como autora, mas eu digo que ela cresceu sim como autora e foi muito legal ver esse avanço dela nesse livro. Eu gostei muito da dinâmica que ela criou aqui. Ela pegou essa coisa básica que a gente conhece dos lobos versus os vampiros e ela colocou o próprio toquinho de Hayley Hazelwood dela. Na verdade, o livro, ele é 70% fantasia e 30% romance. Então, ela realmente se dedicou a construir uma coisa bem feitinha, bem amarradinha. Ela fala sobre as raças, sobre as regras que existem entre eles ali, os arranjos políticos que essas raças têm. Eu digo pra vocês que, assim, me remeteu muito a Cassandra Clare. Aquele início do Shadowhunter, sabe? Se você já passou por essa fase apaixonado por instrumentos mortais também, que nem eu, me lembrou muito dessa época e foi muito legal. Essa tensão que ela cria dessa briga entre eles vai muito além do que uma briga adolescente. Tipo, não parece briga adolescente, parece realmente personagens adultos e tretas políticas acontecendo. Ainda mais que a protagonista vivendo ali dentro dá muito aquele trancado. E parece que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. No meio de tudo isso, a protagonista, esqueci de falar, ela também vai investigar um rolê relacionado à melhor amiga dela, que não se sabe onde está. Tá bom? E pode ser que os lobos tenham a ver com isso. Então eu me surpreendi, inclusive, que surgiu esse mistério do nada e essa investigação que vai acontecendo até o final do livro, quase um livro de thriller, assim. É um livro que ele só vai jogando, assim, diquinhas avulsas que depois você vai entender tudo, tá? Às vezes vai parecer que é uma informação meio aleatória, que ficou alguma coisa meio mal explicada. Eu tive essa sensação em alguns momentos que algumas coisas que ela falava, assim, não tava batendo certo, mas depois tudo fez sentido. E vamos falar sobre o casal, então. A interação do casal, muito divertida. No começo ele não é tanto aquilo que a gente espera de um livro de comédia romântica, mas vai ter depois um pouquinho aquela troca sarcástica, aquelas ironias, aquelas bicadinhas entre um e o outro ali, eventualmente tem isso, mas não é o foco, e ela faz um romance de uma forma totalmente diferente do que eu li nos outros livros dela. Então foi um ar fresco muito bom, assim, em questão de Hayley Hazelwood. Pra gente que zoa a autora de que todos os livros dela são iguais, né? Todos os par românticos são muito altos, e as tramas muito parecidas. Aqui realmente é um livro diferente da Hayley Hazelwood, eu adorei isso. O Low, por exemplo, que é o par romântico dela, ele é uma negação em tecnologia, ele é muito tipo Luke Danes do Gilmore Girls, e a Misery, que inclusive, péssimo nome, né? Pelo amor de Deus, vamos combinar, mas o nome da protagonista é Miséria. É Miséria que é a tradução? É, miséria, angústia, tormenta. Imagina a sua mãe, vou dar um nome pra minha criança, Tormenta. Eu aguento mais essa criança. O nome dela vai ser Angústia. A Misery, ela é mó hacker. E ela daí fica zoando ele. Tipo, você quando vai pesquisar uma coisa no Google, você abre o Google e digita Google. Pra abrir o site do Google. Então eles têm esses momentinhos, assim, engraçadinhos e tal. Ela brinca que a galeria de fotos do celular dele é tudo... Todas as fotos tem um dedo no canto, assim. Tem aquela sombra de dedo no canto quando as mães vão tirar foto e bota, tipo, o dedo aqui, assim, enfim. E assim, mais ou menos em 40% que a gente tem, de fato, alguma cena mais particular e íntima dos dois. Porque até então, ela tava super focada na investigação, no mistério, no universo. E quando eles conversam pela primeira vez, é
perfeito, eu amei, porque é no ritmo certo, é sem exagerar, não é aquele amor à primeira vista, é totalmente adequado para o momento da história, é muito sutil, é quando os personagens, depois de um tempo na história, quando eles finalmente se sentem confiantes e prontos para se abrir um pouco mais e compartilhar alguma coisa a mais um com o outro. Então foi muito bem feitinho, adorei. Mas em compensação, gente, as cenas hot não foram pra mim, tá? Se você gosta disso, bom pra você, fico muito feliz pra você, mas eu particularmente achei muito cringe. Eu não tava preparado pra esse negócio de Ômega Verso, de marcar território, de negócio de nó, negócio de ter que lamber o pescoço pra ficar o cheiro, uns negócios assim que... sabe? Não é minha praia. Ele não, o hot, assim, nesse livro não é o ponto alto do livro, tá longe de ser. Eu vi muita gente falando que ele é, sim, um livro muito de romance. Gente, não é. Não é um livro focado em romance. Tem uma quantia considerável, mas ele é muito mais do que isso. E só vai desenvolver mais lá pro final. Eu não vou dar spoilers de coisas, mas muitos de vocês ficaram falando o tempo todo pra mim no Instagram. A hora que você chegar no nó, grava a sua reação. Não sei o que do nó. O que é esse bendito nó? Gente, realmente... Quando eu li o negócio do nó, fiquei assim, ó, meu Deus do céu. É assim, eu que já li Homem Grávido no meu passado obscuro, não fiquei tão chocado, mas fiquei chocado. A conclusão de tudo isso, a conclusão do mistério, da investigação, é ok. É tipo bem sessão da tarde, é bem o vilão. Vou pegar você. É tipo solução de desenho animado, assim, sabe? E eu já mais ou menos o que eu esperava, eu não tava esperando também grandes coisas. Eu acho que pensando também no livro como geral, não é um livro que acontece muitas coisas, tá? É um livro bem paradinho. É um livro dela andando dentro da casa e coisas acontecendo de vez em quando. Mas entretém. É um livro muito divertido do começo ao fim. E é isso que importa pra mim. Tá bom? Eu dei, não sei que nota que eu dei, acho que eu dei 4 estrelas. 4 estrelas para a Noiva. Eu super recomendo também, tá? Inclusive a edição tá muito bonita, a edição da Arqueiro. Acho que é capa dura, tem o corte pintado, enfim. E é isso, esse é o último livro que eu tinha pra compartilhar com vocês. Guerra Adorável Guerra, Promessas Cruéis e Noiva. Gostei de todos. O Promessas Cruéis foi o que eu menos gostei, o que eu fiquei um pouquinho mais decepcionado, mas aí no geral, lançamentos que valem a pena vocês darem uma olhada e conferir, tá? Principalmente o Guerra Adorável Guerra aqui, foi o meu favoritinho desse vídeo, que eu mais amei. É o favoritado, né, que eu dei o coraçãozinho ali no final. E me diz aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, ou se vocês estão empolgados pra ler esses livros também, se você já leu Noiva, se você tava esperando muito pela continuação de Vênus Rivais, enfim, comenta aqui comigo, tá, que eu vou adorar saber. Antes de você ir, lembra que tá disponível já o meu template do Notion pra vocês adquirirem, tá? Vocês estavam me pedindo muito e esperando por esse momento. E ele veio aí. Se tiver alguma dúvida, pode falar comigo também pelas redes sociais, tá bom? Mas tá tudo certinho ali, tudo muito otimizado e fácil de usar. E se você quer apoiar o meu trabalho ainda mais, você pode comprar os livros que eu mencionei nesse vídeo ou qualquer outro livro usando meu link da Amazon, ou você pode se tornar um membro. Lembrando que se você entrar pro Catarse, a partir de R$30 você também tem acesso ao template, tá bom? Então, você pode apoiar meu trabalho, receber o template e também receber todas as outras recompensas que a gente tem no Catarse. A gente tá tendo leituras conjuntas, tem o grupinho no WhatsApp, você ganha marcador do canal, enfim, você tá mais próximo, tem os bastidores, melhores amigos no Instagram, lá. Todas essas coisas extras, você se tornando um membro através do Catarse. O link também fica aqui embaixo, tá bom? É uma forma de você super apoiar pra eu consiga sobreviver de YouTube. Por enquanto eu vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Grande beijo pra vocês e tchau!